Tela cheia. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Não? Sim. Sim. Legal, gente. Então, o tema de hoje, né, nós falaremos no Inspira Talks sobre impactos e desafios na gestão híbrida e gestão remota, tá? Eu peço que vocês, caso tenha alguma interação, vocês podem abrir o microfone e chamar, porque na tela que eu estou compartilhando eu não tenho acesso aos rostinhos, às reações. Então, peço auxílio, né, se alguém ver que alguém levantou a mão ou algo do tipo, pode abrir o microfone e falar. A gente dá espaço aí para a voz, tá bom? Bom, vamos colocar aqui alguns combinados. A gente tem um encontro aí, o início às 16 horas e uma previsão de término às 17, ok? Nós gastaremos aí, ou investiremos, né? A gente sempre gosta de falar investir o tempo, né? Não em gastar, introduzindo o assunto e também falando sobre, né, um pouco sobre o que nós vamos falar, né? Assunto e sobre os principais temas. Ao decorrer da apresentação, teremos 35 minutos aí reservados para a gente apresentar o conteúdo e mais 10 minutos com algumas trocas de experiência, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, né, para quem não me conhece, eu sou o Jefferson. Hoje atuo na Inspira como Head de BI, então que está voltado à inteligência de dados, né? BI é Business Intelligence, então significa que é a gente trabalhar com os dados de forma inteligente para que traga insights aí para o gestor, para a empresa, né? Então, dentro da Inspira, nós também temos alguns produtos ligados aí ao BI e à gestão, tá? Tem super a ver com o tema que a gente está falando também, que é fornecer dados, né, fatos, para que aconteça a gestão. Tudo bem? Eu peço que vocês pontuem algum tipo de, de termo que não for conhecido, tá bom? Estamos aqui praticamente, né, todos nós nos conhecemos, então podem ficar bem tranquilo quanto com a comunicação, tá bom? Sem nenhum, né, medo de passar a necessidade. E aí a gente está falando de gestão híbrida versus gestão remota, tá? Primeiro vamos definir o que é o quê, né? Gestão híbrida é um modelo que combina, né, o trabalho remoto com o presencial, e a empresa ela permite que o colaborador ele tenha essa mobilidade, tá? Algumas empresas utilizam esse modelo como 3 dias no escritório, né, 2 dias remoto, ou no fechamento de mês presencial. E, né, existem várias alternativas. Existem plataformas que auxiliam no agendamento do local de trabalho. Então, imagina que a empresa ela tem um escritório, e nesse escritório existe 10 baias e 30 colaboradores. Então, caso apareçam os 30 colaboradores da empresa, não cabe. Então, existem ferramentas que auxiliam na gestão da locação do lugar, né? Você reservar uma mesa, ou mesmo empresa que tem a possibilidade de você reservar os equipamentos, né? O teclado, ou mesmo monitor, mouse e tudo mais, tá? Então, gestão híbrida praticamente é o gestor ter sua equipe parte remota, parte presencial. Isso quando eu falo de parte remota, parte presencial, é que em momentos eles vão estar presencial sim, tá? E não que ele tem um que é 100% remoto, outro 100% presencial. Então, é só uma definição de conceito, tá? A gestão remota é um modelo aí que, né, os colaboradores, eles 100% eles vão estar de forma remota, tá? Sem a necessidade de estar fisicamente no local de trabalho, tá bom? E aí, esse é o maior desafio do gestor, né? E aí, quando a gente fala gestor, nós estamos aqui, nós temos gestores, também temos colaboradores. O desafio é mútuo, né? Tanto de quem está sendo
o colaborador, né, podemos colocar assim, e quem está do outro lado como gestor, né? Então, existem vários desafios e a gente vai pontuar alguns desses desafios aqui, tá bom? Bom, o que que impulsionou, esse modelo aí remoto? Primeiro, né, foi forçado a pandemia. Todo mundo aí teve que se ausentar dos escritórios, quem pôde, né? Algumas operações essenciais não tiveram essa oportunidade, né? Principalmente, vamos falar assim, de indústrias que produziam bens essenciais e transportadoras também, né? Não teve essa, vou falar de oportunidade barra necessidade, né? Teve que trabalhar presencial. Então, tem atividades que não tem como a gente fazer remota, tá? Principalmente quando trata-se de produção. Então, aqui no ambiente que nós estamos tratando, estamos falando basicamente de funções administrativas, tá bom? Funções operacionais não tem jeito, elas precisam ser feitas, né, dentro da empresa, dentro da fábrica, porque aí vão existir vários outras regulamentações quanto à saúde do trabalho, né, manipulação de equipamentos e tudo mais. Outros impulsionadores que vieram a tracionar esse modelo, né, de gestão híbrida e gestão remota foi reduzir custo, né? Depois que fizeram isso na pandemia, viram que poderiam ter menos locais de escritório, ter menos custos com deslocamento, né? Menos VT, vamos falar assim, né? Vale transporte, redução com custos de instalação física. E também, eu achei bem legal, né? Se acessar um pool maior de talentos. Quando eu não restringo, né? Vamos falar de Guarulhos, quero contratar apenas pessoas de Guarulhos, porque para ele vir até meu escritório é menos tempo, é menos custo com condução. Então, vou restringir esse local. Quando eu faço uma restrição, eu estou concorrendo com várias outras empresas a acessar esse colaborador. E quando eu faço, né, essa ampliação, quando eu vou além disso, não existe barreira. Posso contratar de qualquer lugar do Brasil e do mundo para fazer parte da minha empresa, tá? Então, isso também é um grande impulsionador que vem de empresas de tecnologia e ao longo do tempo vai se expandindo para outros segmentos também empresarial. Dizem, né, existem estudos contrários e a favor de produtividade, de aumentar a produtividade, então, dentro do nosso trabalho, no final, eu vou querer saber também, aumenta ou diminui a produtividade? Saber a opinião de cada um, tenho certeza que vão ter pessoas que vão falar que aumenta e outras que vão falar que não produz tanto, tá? Eu também tenho minhas opiniões quanto a isso, no final eu compartilho com vocês. E também contribui para a sustentabilidade, menos emissão de gás carbônico, né? Então, são ações também que dá para ser dimensionado. Empresas que estão, né, vou falar que existem empresas preocupadas, empresas não preocupadas em recuperar o crédito de carbono emitidos pelas suas operações. Então, ele faz o cálculo de quanto que, né, teoricamente, ele contribui para a emissão de gás carbônico com transporte de cargas e também com deslocamento de colaboradores. Existem empresas que fazem essa recuperação de crédito de carbono para ser uma empresa já com algum dos aspectos do ESG, tá? Beleza? Sobre os impulsionadores, a gente falou, então, deu uma introdução, falou sobre os impulsionadores, e aí vamos dar alguns exemplos, tá? Exemplos genéricos aqui, tá, gente? Que vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Então, gestão híbrida, o Google tem tanto pessoas que estão ali na empresa e pessoas que estão remota, e a gente já viu os movimentos que têm acontecido, né, de retorno aos escritórios de algumas grandes empresas e também do corte, né, de pessoas de uma maneira gigantesca também, e está ligado à produtividade. Microsoft também usa a gestão híbrida, e aí, quando a gente fala de gestão remota, 100% remota, na maioria dos casos vão ser empresas de tecnologia que envolve desenvolvimento, tá? E de softwares. Então, a Zapier é uma empresa de tecnologia que faz integração entre sistemas, ao redor do mundo, 100% digital.
A Shopify também, uma plataforma aí a gente pode falar que é de marketing, esqueci o nome, não é market share, nem marketing multinível, é de marketplace, pronto. Também atua 100% de forma remota também, tá bom? Nós, né, da Inspira, atuamos de uma forma híbrida, né? Temos pessoas que estão no nosso escritório, nos reunimos de forma pontual, temos também pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo também. Beleza? Vamos falar agora dos impactos. A gente falou da gestão híbrida, da gestão remota. Mas beleza, como que a gente faz a gestão disso, né? Quais são os impactos? Primeiro, em ter uma gestão com pessoas que não estão 100% presencial, vendo todo dia. A primeira é comunicação, tá? Primeira coisa é comunicação. E, gente, tanto faz, presencial ou remoto, a comunicação ela é um problema universal. Né? Estive conversando até com o Fabiano também, a gente trocou algumas figurinhas aí e tanto faz, né? Presencial e remoto, ele vai ser um desafio sempre, né? A comunicação. Então, por isso que, quando a gente fala de gestão remota, vou deixar aqui como, né, o título principal, gestão remota, é importante a gente escolher as ferramentas corretas e treinar, né, os colaboradores com o manuseio dessas ferramentas, tudo bem? O segundo item aí, que é um grande desafio, é o reconhecimento e o feedback. Se as pessoas estão trabalhando de maneira remota, né, fica um pouco mais distante esse reconhecimento sobre atitudes que foram benéficas ou que foram boas, porque não é sempre, né? Como que o gestor ele vai entender e reconhecer aquele colaborador? Pode ser através de interações via e-mail, você olha que aquele colaborador foi assertivo no seu resultado, ou direto via resultados. A gente já vai falar disso, tá? Então, o que que é importante? A gente falou na comunicação. Deixa eu colocar o ponteirinho aqui. Utilização de ferramentas, tá? Utilização das videoconferências, dos chats e reuniões regulares, tá? Do reconhecimento é adotar algum programa, né, que vise que você tenha essa interação pontual. Na Inspira a gente pode, no final aí, citar alguns nos quais a gente utiliza, ok? Vamos tratar sobre comunicação. Bom, existem dois grandes agrupadores aí de comunicação. O primeiro agrupador é o assíncrono, uma comunicação planejada no qual o destinatário lhe responderá no melhor momento. Por que é planejada? A gente fala é planejada. Eu não preciso da resposta imediata, eu não preciso que seja respondido agora. E isso é um grande problema nas empresas. A gente sempre recebe uma demanda com a necessidade de o seu quanto antes. E aí, esse o quanto antes é o que a gente chama de síncrono. É a forma de comunicação na hora, real time, tá? E aí, acho até engraçado quando eu recebo alguns e-mails assim, por gentileza, Jefferson, ASAP. Você fala, o que é esse termo, né? Aí, Fê, esse daqui eu não vou nem falar, tá? Depois você fala aí pra galera ver a pronúncia. Mas a tradução livre aí é o mais breve possível. Então, o quanto dessas demandas nós estamos recebendo por dia? E o quanto a gente consegue eliminar essas demandas comunicando de forma eficiente, né, o nosso solicitante. E aí eu quero no final também que vocês Tô passando umas atividades aí, no final vou lembrar. De exemplos de coisas que poderiam ser depois e o pessoal pede na hora, tá? Vocês podem dar alguns exemplos aí no dia a dia. Que poderia ser depois. Então ficou claro? Dois métodos de comunicação. O assíncrono, eu mando um e-mail, mando um chat no Teams, mando WhatsApp estruturado, pedindo uma informação e peço um prazo de retorno que seja cabível, né? Não vou pedir daqui 10 minutos. Me entreguem até o dia 20 e tanto, até as 10 horas, por gentileza. E o síncrono
É o famoso WhatsApp, grupo de WhatsApp que vai um embaixo do outro, aí já perdeu o histórico, aí quando você vai pesquisar, não acha. E aí tem e-mail rolando junto, aí trata via e-mail, trata via ligação, trata via WhatsApp, e no final, ninguém, né, sempre vem um perdido perguntar o que que eu perdi aí. Aí vai a pessoa pegar um pouquinho do lado, pegar um pouquinho do outro, e isso geralmente acontece quando vem um pepino, é quando vem um problema. Quando você deixa de entregar algo, eu falo, mas eu não tratei isso com você, eu lembro que tratei com você. Aí você fala, ixi, e agora? Foi no Slack, foi no Teams, foi no WhatsApp, aí você fica perdendo tempo procurando. Com certeza, certeza absoluta que vocês já passaram por isso. Então, existem meios da gente evitar, né, esse tipo de situação, tá bom? Para termos uma comunicação assíncrona, é importante organizar seu dia de trabalho. Gente, isso daqui é muito clichê, né? Todo mundo fala, organizar seu dia de trabalho. Muita gente fala, pouca gente faz. Então é uma reflexão. Eu organizo meu dia de trabalho, eu utilizo ferramentas que me auxiliam na gestão do meu trabalho. Eu sei o que eu tenho que entregar durante o dia, durante a semana, durante o mês. É importante pontuar as principais entregas, né? Coisas emergenciais, elas vão aparecer sem dúvida. É importante você ter alguém, né, de suporte para te auxiliar nessas atividades também, sabendo dessas emergências, você fala, ó, tem 8 horas de trabalho, 6 horas eu reservo para tratar emergências. E é isso, gente. E o mais importante é ser pé no chão para não chegar no final do dia, no final do mês, no final da semana, você ficar frustrado em não entregar o que deveria ser entregue, tá? Aí, beleza? Já adiantei, avaliar as principais entregas da semana, entender a rotina dos solicitantes, dos aprovadores. Isso é muito importante, entender a dinâmica, né? Eu tenho um cliente que eu sei que toda segunda-feira ele tem uma rotina de reunião semanal. Então, eu sei que eu tenho que entregar no mínimo, né, até a sexta-feira. Eu sei que eu tenho um cliente ou um fornecedor, né, vou colocar assim, casos reais, um fornecedor que está no Canadá e ele trabalha em outro horário. Então, eu tenho que entender essa demanda, tenho que entender também, ele também tem que me entender. Para isso, eu tenho que deixar claro quais são as necessidades, ok? Deixar claro a periodicidade de retorno. Então, aconteceu um caso, né, que eu troquei ideia com o Fabiano, demora para retornar e-mail, por gentileza. Ah, mas tem alinhado, né, o SLA, que a gente fala, o nível de serviço para retorno desse e-mail? Ah, existe. As duas partes estão informadas sobre esse SLA? Talvez. Sim, não. O que acontece muito, as pessoas esquecem. Pode ter certeza que as coisas que eu falei no segundo slide nem todo mundo captou, porque está no celular, está vendo outra tela, está respondendo e-mail. Isso é normal, mas não deveria ser, né? Porque nesses momentos pode ter sido alguma coisa importante que passou entre os dedos. Então, é importante a gente, às vezes, trabalhar como né, um gravador. Ah, sobre aquilo lá. Não, lembra que o procedimento é esse que está no e-mail? A Fabiano é maravilhoso nisso, tá? Tô citando ele bastante, porque ele era meu par aqui era meu par na apresentação, então faço algumas das minhas, as palavras dele, tá bom? Então é importante deixar claro a periodicidade. Todo quinto dia útil você vai me responder. Algo muito bacana que a gente aprendeu aí, vou falar aprendeu com o Christian. A gente tinha uma reunião toda terça-feira. E aí, todo dia, né? Era um dia específico, dia X, vai, dia 10. E aí tinha dia que esse dia 10 caía num domingo, tinha dia que esse dia 10 caía na sexta, tinha dia que esse dia 10 caía numa terça e não tinha passado os 5 dias úteis ainda por conta de feriado. E aí, ele falou assim, ô, gente, não é melhor vocês utilizarem um recurso de toda segunda, terça do mês para marcar uma reunião? E a gente falou, poxa, é verdade. E são recursos, gente, que estão disponíveis para a gente no Gmail, no Outlook.
é uma infinidade de recursos. A gente apenas, às vezes, não tem o conhecimento, às vezes não tem a curiosidade de procurar, e às vezes não tem mesmo nessa sacada. E aí a gente adotou, Christian, né? Eu vou falar a gente, né? Mas principalmente eu e o Fê, né? Que tínhamos interação, ele tem interação com você, para praticamente todos os encontros. Toda segunda, terça, toda última sexta. Ficou muito mais fácil. Resolveu a vida. Então, veja que algo muito bobo, né? Num ponto de vista que você for ver, qual que é o impacto que isso vai gerar em marcar? É zero. E gerou um retorno gigantesco. Então, são coisas aí que a gente, né, vai pegando ao longo dos contatos com os clientes, com os fornecedores, tá bom? Ô, Jack, posso comentar uma coisa? Por gentileza. Cara, é muito legal você ter trazido esse exemplo e até para provocar a galera para o final, né? Acho que o final é sempre legal as interações, porque a gente aprende um com os outros. Eu acho que é sempre a gente ficar inquieto, se perguntando em cada processo, em cada interação, seja remota, híbrida, presencial, cara, isso aqui pode ser melhor? Pode ser mais rápido? Pode ser mais simples? Que recurso que eu preciso? Como que eu facilito a vida do meu par, do meu cliente interno ou externo, sabe? Então, esse era uma coisa que estava acontecendo já no segundo, terceiro mês, a gente falou, puta, deve ter uma forma, né? Cara, e antes a gente ia dar uma googleada, agora a gente dá um chat GPT mais fácil, né? Então, eu acho que o grande ponto está da gente se questionar sempre como essa comunicação pode ser melhor, como pode ser mais fluida, como pode ser mais documentada, como pode ser mais acessível para todo mundo. Assim, a gente fala muito em ferramenta, né? Puxa, eu uso o Teams aqui, eu uso o Slack, eu uso o Trello, mas as ferramentas não fazem nada sozinhas, né? Então, essa consciência de se questionar, porque o processo que está redondo hoje, daqui uma semana, um mês ou um ano, não vai funcionar mais. Porque o cliente mudou, as pessoas mudaram, entrou gente nova que precisa ser atualizado. Então, é uma constante, né? O óbvio precisa ser repetido, né? Então, queria complementar essa provocação de o quanto nós temos nos questionado, né, de algo que funciona, que pode funcionar melhor, e principalmente o que não está funcionando bem, se a gente está só empurrando e fazendo, porque uma hora vai dar pau, né? Você fala, putz, aí são as pessoas. Não, às vezes é o processo, às vezes é a falta da ferramenta, é a falta da clareza. Via de regra, as pessoas são um fim, né? Claro que tem gente que pode atrapalhar o processo e a gente precisa dar feedback, mas via de regra, ajustando essas questões e se questionando, tanto o gestor, tanto o líder quanto o liderado, vão contribuir mutuamente, né? Essas trocas de, putz, isso aqui podia ser melhor. Isso é animal, assim. Quando isso acontece dos dois lados de uma maneira respeitosa, a, a, a velocidade que isso alcança de melhoria é absurda. Pode ser diária, pode ser por período, pode ser mensal. E às vezes nas culturas das empresas, essa coisa fica muito parada uma vez por semestre. Uma vez por ano a gente vai conversar. Ah, a gente vai ver os indicadores. Sim, tem que ser feito isso de maneira macro. Mas e o dia a dia? Pô, percebi um negócio, estou inquieto, por que não, né? Não é reportar, é trocar uma ideia. É chamar no chat, é ligar. Ligar ainda existe, dá para ligar ainda, pessoal, sabe? Então eu falei pra caramba, mas eu queria. Foi muito legal esse exemplo que você trouxe, super prático. O Christian, para quem não sabe, é um cliente nosso de quase 2 anos aí de BPO financeiro, tá aqui com a gente hoje. E, cara, e comunicação era um ponto, né? Questão cultural, né? Um cliente do Sul, mais objetivo, mais bruto, né, Christian? Aí o pessoal daqui de São Paulo às vezes fica, ai meu Deus, ele foi bruto. A gente fala, não, cara, o cara é a cultura dele, é o cara papum. E aí a gente se adapta. Então é muito isso, sabe? Essa coisa de sair do pessoal e profissional nesse sentido. Do outro lado são duas pessoas, mas o que a gente faz para melhorar, né? Então, muito legal isso aí que você trouxe, já é muito prático, né? Sim, sim. Foi bom você ter falado nisso, né, na questão de troca. Eu passei por uma, né, situação onde, né, a gente falando de gestão e comunicação, onde o gestor, ele sempre, no final, ele abre, né, para o time. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? E ninguém nunca falou nada. Ninguém nunca falou nada. E aí, trocando ideia com esse líder, né? Assim, mas, meu, eu falo.
pessoal, ninguém fala nada. Depois reclama. Depois está aí um com o outro no meio das reuniões reclamando. E aí, né, olhando de fora, porque você realmente tem a visão de que quando você pergunta se alguém tem algo, né, a melhorar, você está dando essa liberdade de realmente eles mostrarem, serem ouvidos? Sim, mas é algo as pessoas dizem ao contrário. Elas dizem que não sentem nem um pouco livres em falar. Então, é muito importante que quem for gestor, né, quem for líder, e também quem não for, colocar para fora o que está falando, né? Aqui internamente, na Inspira, a gente incentiva muito isso, muito, através de ferramentas, através de reuniões, através, né, de compartilhamento de experiências. Então, mas tem outras empresas que acham que compartilha e não compartilha. Acha que dá voz e não dá voz. Que toda vez que vem um bilhetinho lá de alguma melhora, né, não dá a voz. Não chama a pessoa para falar, eu ouvi sua ideia, né? No momento não dá para ser aplicado, por isso, por isso, por isso. É a parte do gestor, né? Não sei se vocês concordam com isso. Então, né, se alguém tiver algo, pode interromper, senão a gente está seguindo aqui, tá bom? É só falando de comunicação. Bom, vamos dando andamento aqui. A gente está falando de comunicação por texto de forma assíncrona, tá? Na comunicação assíncrona, ela preza por uma comunicação via texto, tá? Então, não porque voz. Porque tem pessoas que ainda não conseguem ser, né, o tanto objetivas ao ponto de, em 1 minuto, passar aquilo que quer passar, né, para outra pessoa, e aí a outra pessoa entender. E aí eu já recebi áudio de 20 minutos. 20 minutos, 20 minutos. Aí eu olhei, respirei. Porque numa conversa eu falaria 20 minutos com essa pessoa, né? Pensei. Mas é algo tão já enraizado, né, em nós, que eu creio que todos, ou 99%, 95% tem a mesma sensação de quando recebe uma comunicação via áudio, já, ai meu Deus do céu, já bota no 2.0, pega a metade do que está sendo falado e responde. Então, nesse momento a gente está trabalhando aqui a comunicação com texto, e a comunicação com texto, sendo objetiva e clara, economiza o tempo das pessoas, né? Porque poderia ser uma reunião, poderia ser um áudio de 5 minutos, e também poderia ser uma ligação. Quando a gente utiliza o texto, a gente pode utilizar a comunicação via tópicos. E fica, né, na leitura, fica muito mais claro entendermos cada passo daquela comunicação. Vou dar alguns exemplos para vocês. Foque em discussões práticas, que levam a decisões práticas. Então, algo que, né, eu não sou a favor, quando mandam um e-mail ou uma mensagem. Por gentileza, né, vou dar um exemplo. Fabiano e Isa, verificar isso. Aí você está mandando para Fabiano e para Isa. Aí, quando os dois recebem, um está em Salvador, outro está em Manaus, recebe e fala, e quem que vai responder? Aí, vocês já devem ter feito isso, hein? O outro fala, ih, caramba, quem que vai responder? Aí vai, você tá ocupando o tempo da outra pessoa em Fabiano entrar em contato com a Isa. Isa, você responde isso? Aí eu, putz, Fabiano, não tem como você responder isso, porque tá mais ligado à sua frente, né? Então, gente, quando for comunicar, direto e reto, decisões práticas. Sim ou não? É para fazer assim ou fazer assado? Não, não vamos esticar, né, o chiclete. A gente também tem nessa nomenclatura. Não vamos ficar esticando a conversa, né, e gerando mais tempo aí sem tomar decisões. E analise o cenário que você está utilizando a comunicação também, utilizando imagens. É bem bacana quando é algo, né, pode ser utilizado via imagem com apontamentos. Só nesse relatório, tá vendo essa linha, tá vendo esse número, né? Veja para mim. Então entender, né? Existem vários tipos de comunicação também, via imagem, via texto, ou até mesmo, né, quando for responder quando você recebe uma comunicação que você responderia o filho da mãe, puta merda.
Manda um emoji para dar uma quebrada nessa comunicação, tá? Aí nessa tensão, tudo bem? Aqui eu mando um exemplo. Em vez disso daqui, né, quem que manda aqui, né? Oi, tudo bem? Queria falar. Aí fica o celular. Pim, 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 pim. Ou no WhatsApp web, né? Blim, 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 blim. Oh, meu, quem que é que tá me chamando? Oi, tudo bem? O meu celular fica no silencioso. Beleza. Se você sua tela acende, ela vai ficar acendendo 300 vezes. Se você tem um smartwatch, vai ficar vibrando. Putz, não dá para evitar isso, gente. Tudo isso é inconsciente, vai, pá, 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 pá. Hoje Então, manda lá, manda lá. posso comentar? Acho que você não tá vendo, você falou, né? A Não, mãozinha. não tô Então, eu vendo. vou te interromper. Cara, muito legal esses exemplos, porque quando a gente linka com o híbrido e com o remoto, a gente sempre fala muito na cultura remota primeiro, né? Que é uma cultura a ser adotada, onde, independente se o time, se tem uma pessoa presencial e o resto, 90% do time está remoto, ou o contrário, 90% está presencial e 10% está remoto, as informações precisam estar acessíveis, rastreáveis. Então, você imagina você rastrear um áudio numa conversa do WhatsApp de algo que você conversou uma semana atrás, né? Então, o texto te ajuda com essa rastreabilidade e organização do que foi conversado, que foi dito. Cada vez mais a gente está perdendo o costume de falar por e-mail. Então, antes a gente buscava um e-mail e falava, ó, te mandei e-mail dia tal, foi isso que a gente conversou, está formalizado aqui. E agora a gente busca uma conversa no WhatsApp. Algumas empresas mais organizadas usam ferramentas, né, de comunicação. A gente usa muito o Teams para dividir isso em equipes, gestão de projetos, etc. Outras usam outras ferramentas, Notion, enfim, tem várias, né? Asana, por aí vai. E é isso que já está trazendo quando a gente pensa do lado de gestão, e aí quem tem time aí, gostaria de compartilhar isso, tem uma palavrinha mágica que para isso funcionar, já está trazendo técnica, dicas valiosas, que por mais pareçam bobinhas, a gente comete todo dia e esquece, porque falta empatia. Essa é a palavra do ponto, assim, para a liderança que eu vejo. Eu tenho que pensar o tempo inteiro como que o outro lado vai receber essa mensagem, o quanto ele vai conseguir interpretar bem para poder executar. Então, um líder bom é quando o time consegue trabalhar sem ele, independente dele, e tem sucesso independente dele. Acho que é isso que eu tenho para mim, não sei se todo mundo pensa assim, cada um tem, mas eu resumiria dessa forma. Então, cara, a forma que eu me comunico, principalmente se meu time está parte remoto ou não, é muito importante. E se eu alinhei com uma pessoa e isso é importante para outras, eu tenho que pensar onde é melhor eu mandar isso, né? Cara, eu vou mandar isso num grupo do WhatsApp, eu vou mandar isso num grupo no Teams, eu vou criar um e-mail com todos em cópia. Então, eu preciso pensar, amanhã eu vou precisar acessar essa informação. Então, esses questionamentos, antes de iniciar um projeto, um kickoff, né, um start de um projeto, um onboard, um início de um novo cliente, um alinhamento de processo de uma nova filial que vai nascer ou que vai mudar horário. Eu comunico isso para todos? Como eu comunico? Qual o impacto dessa comunicação? A comunicação está agressiva, não está? Ela está escrita com a formatação bacana. Então, o que o Gé está trazendo é óbvio que em uma hora a gente não vai conseguir abraçar tudo e dar todos os hacks, né, as dicas principais para uma boa gestão ou para ser um bom liderado e para crescer na empresa. Mas é muito da gente se questionar. Então, como é que está a comunicação hoje, o impacto disso no meu trabalho remoto ou presencial? Porque eu falei algo no corredor, quando eu estou presencial, cara, fui no banheiro, voltei, acabou. Alguém me chamou, falou que ontem o jogo do Flamengo, do Corinthians foi tanto, putz, fugiu da cabeça. Então, aquela comunicação de corredor nem deveria existir, ela deveria para descontrair, para trocar uma ideia no café, mas ela tem que ser documentada, por menor que seja, porque aquilo foge. Então, eu só queria complementar com isso, fazendo uma conexão com a gestão, né, boas práticas aí, e expectativa e realidade versus simpatia, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que só demandar, que é o delargar, manda de qualquer jeito, eu tô com pressa, tô dirigindo, vou mandar um áudio aqui, a equipe se vira. Putz, cara, nesse momento, além de ser perigoso, né, eu não fui empático, né, eu toquei o pau. Às vezes, pontual, aconteceu, é uma emergência, é uma coisa. Agora, se a gente não bota a bola no chão, vai surgir um problema amanhã,
e a gente vai provavelmente buscar uma cabeça, ao invés de buscar um ajuste de processo. Então, esse é um ponto que acontece, é raro, mas acontece sempre, né? É isso aí. Vou mandar figurinha no grupo. Bom, falou muita coisa importante. A primeira é o nosso mantra, tá? E aí sugiro que seja o de vocês também. Comunicação remota primeiro, né? Cultura, perdão. Cultura remota primeiro. Cultura remota primeiro. Eu sempre vou partir da premissa de que nem todos estão 100% presencial comigo, entendendo o que eu estou falando, as ideias que eu estou debatendo, os projetos que nós estamos tocando, tudo mais. Então, essa é a primeira premissa. E todos aqui, não que devem, tá? Cada um faz o que bem entender, mas todos têm time em outros locais aqui, tá participando com a gente. Então, sempre pensem, né? Calma aí, isso que eu tô falando, tá em algum lugar? Alguém pode acessar, né? Alguém pode ver, alguém pode pesquisar? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que você falou de comunicação, eu também coloquei alguns pontos aqui sobre medo, né, de comunicar. Ah, não vou mandar isso daqui que vai que entendem mal, vai que tô me colocando na vitrine, vai que tô fazendo uma bobagem aqui. Então, você só vai saber se errou, se tentar, né? Senão você não vai entender, não vai saber. Então, não tenha medo da comunicação, tá? E várias ferramentas que vão ajudar a gente a eliminar, né, erro de português, por exemplo, de concordância. O próprio Fabiano colocou aí foi você, né, que colocou lá no Teams essa dica aí para nós, né, sobre vários prompts ali de Sim, utilização sim. do ChatGPT. E também, um outro ponto que você citou, que eu acho importante a gente falar também, é sobre comunicação agressiva. Quem não me conhece, falar sobre mim, e receber um e-mail meu, vai achar, esse cara é folgado. Esse cara tá achando que ele é quem? Por que ele tá me dando tanta ordem? Por que ele tá me dando tanta regra aqui? E o que eu faço, né, para eliminar esses achismos? Eu tento fazer o primeiro contato com as pessoas de maneira, né, presencial, seria o ideal, mas caso não, no mínimo uma ligação telefônica ou mesmo uma chamada de vídeo. Em casos importantes, eu sempre faço isso. Dou uma ligada, ó, tô te mandando algumas informações, mas, cara, o mais importante é isso, isso e isso. Ó, esse prazo é importante. O que que eu vou fazer com essa informação? Vou fazer isso, isso, isso. Tô te mandando aí, tá? Pô, você já quebra um gelo gigantesco, uma barreira gigantesca. O Fabiano brincou aí com o Christian, e foi isso que aconteceu. A gente conversava com ele, um amor, maravilha. Não, a gente tá tudo certo, é isso, isso, isso. Pô, beleza, gente. É isso. Então eu coloco um exemplo com relação a esse tipo de comunicação, tá bom? Vamos indo lá, ó, para dar tempo aqui. Outro exemplo, né? Aqui, ó, um texto escrito. Ó, fala, gente, fala pro time, tudo bem? Estava com algumas ideias para evoluirmos nos quesitos dos indicadores da área operacional. Estou pensando em incluir esses indicadores. Entregas no prazo, devolução, o que vocês acham? Tenho até o dia 20/4 para retornar para o pessoal da qualidade. Pode me responder até dia 10? A informação está ali, não vamos negar, né, que não esteja. Mas a gente pode deixar isso muito melhor. De cara, eu já sei que a gente está tratando de indicadores operacionais, que são 4 indicadores. Poderia até colocar uma numeração aqui, já pensando agora até no exemplo que eu montei, poderia melhorar o exemplo. E também poderia grifar o prazo de retorno, tá, do time. Então, nesse e-mail, por exemplo, o que poderiam responder? Né? O que vocês acham? Ah, eu acho legal. Estou sendo objetivo na minha comunicação quando eu perguntei o que eles acham. Se é essa a resposta que eu estou esperando, sim, acho legal. Aprovado. Não, eu não acho legal esse. Pô, acho legal esse com prazo. Então, vejam que a comunicação, gente, é um caminho gigantesco. A gente tem cada vez mais a troca um com o outro no dia a dia, dando esses feedbacks, tá? Vamos lá, né? Dentro desse tema que a gente está falando de gestão, o que ajuda também, né, o gestor aí a ter os colaboradores engajados?
ter um programa de reconhecimento, tá? Então, eu coloquei aqui, o gestor ele pode implementar um programa que visa valorizar, né, o trabalho dos colaboradores, né, incluindo com sistema de recompensas, né, com pontos virtuais, enfim, vale presente. Tudo isso, gente, é muito delicado, tá? E tem que ser muito bem estudado. A gente já conversou, né, Mari, também sobre, né, a aplicação de comissão, né, por faixa, por percentual. Tem uma equipe de motorista que também tem um bônus de cesta básica, né? Na verdade, se eles não cumprirem tais itens, eles não recebem. Acho que ainda está valendo, né, isso. E aí tem filial que pode, tem filial que não pode, o sindicato de um pode, outro não pode. Gente, cada, né, estado, cada município é um, mas aí é um exemplo para vocês que quando a gente coloca um programa de reconhecimento, isso pode trazer bastante benefício, né, na troca. Então, eu falo que é muito delicado porque a gente pode implementar alguns benefícios naturais da contratação e outros benefícios, né, com relação a reconhecimento. E esse reconhecimento, ele pode vir, na verdade, ele deve vir através de uma avaliação de desempenho. Então, essa avaliação de desempenho, ela pode, né, tem vários modelos, vários métodos. A gente pode, né, ser através de formulário. Eu entendo que a periodicidade, tá, por experiência, ela deve ser ali em torno de 2 a 3 meses a cada, porque senão, né, não dá nem tempo de um mês para o outro. A gente acha que não, mas a gente já está no mês, vai para o mês 5, né? Daqui a pouco já está no meio do ano, gente. Fez assim. Então, tem coisas que nem acontecem, né, durante um mês. Então, ter essa periodicidade de 2, 3 meses, conversar, né, com o colaborador. E também nessa conversa você perguntar o que que eu posso melhorar, né? E aí, quando a gente fala no que eu posso melhorar, a gente pode melhorar a comunicação nessa pergunta. O que eu posso melhorar quando eu te delego alguma atividade? Né? Porque quando a gente abre para outra pessoa um leque gigantesco de o que eu posso melhorar, você pode estar deixando passar pela cabeça dele aspectos comportamentais, aspectos de equilíbrio com relação a você favorece mais um e mais outro, você pode, enfim, você está sendo muito amplo. Então, quando você especifica a pergunta, né, especifica a avaliação de desempenho, vai ser muito mais eficiente, né? Em vez de, foi muito bom nas atividades aí foi, que foi cabível a você, então o seu feedback é positivo. Então, é importante você ressaltar, ó, na tratativa via e-mail, você pode melhorar isso, ou não, você foi bom. Enfim, ter uma avaliação de desempenho, por mínima que seja, porque é maior queixa dos profissionais é falta de feedback. Né? Não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado. E isso a gente tem ferramentas, tem método para não deixar isso acontecer, beleza? Outros impactos, né, que a gente pode reduzir, a gente falou do acompanhamento da avaliação de desempenho, pode estar atrelado à definição de meta. Deixar claro, ó, quero que você me traga 50 leads no mês, quero que você pague todas as contas até o X dia, quero que você, né, mande e-mail para X pessoas, enfim, definir algo quantitativo, se possível. Tá? Tem atividades que a gente não consegue colocar o quantitativo, vai ter que colocar o qualitativo através de uma amostra, enfim, definir meta, objetivo, monitorar, né? Você vai monitorando a performance. E a produtividade. Jefferson, não tem um indicador, não tem uma meta, não tem né? Hoje a gente está operando desse jeito. Tá bom, então vamos medir a produtividade. Quantos pedidos você separa? Quantos e-mails você envia? Quantas contas você paga? Quantas contas você recebe? Quantas notas você envia? E começa a medir isso todo mês. Divide isso pela hora disponível e aí você vai avaliando o desempenho. É um jeito também. Então, tem várias formas. Quantas ligações, quantos leads, quantas visitas. Então,
o levantamento desses dados é importante para a gente avaliar a produtividade por dia útil e tudo mais, tá? A gente tem um case aí, depois, se a Mari se sentir à vontade, ela pode falar também, e através da aplicação dos indicadores de desempenho, né, principalmente na área comercial, numa região X, a gente teve ótimos retornos, tá? Então, algo que era mínimo se tornou uma receita constante, né? Vamos falar assim. Então, de X mil, triplicou, que era baixo, então, só que se mantém todo mês com alguns acréscimos. E aí depende da gente melhorar mais, treinando as pessoas, enfim, várias outras técnicas aí, tá? Então, aplicação, monitoramento, reuniões periódicas, inevitavelmente vão vir resultados, tá? Então, vai depender do tempo. Bom, então, para a gente encerrar, a gente coloca aqui um lembrete que a responsabilidade ela é compartilhada na gestão remota, tá? Em tudo, na verdade, a gente está falando do tema aqui remoto, né? Mas na presencial a responsabilidade é mútua. Ela é da parte do colaborador e da gestão como empresa também. Lógico que em alguns momentos existem coisas que não dá para ser feito, tá, gente? Não dá. O mais importante é a gente passar, né, quando no papel de liderado, de líder, o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, tá bom? Então, deixando os últimos recados, definir metas claras e objetivos mensuráveis, escolher as ferramentas adequadas para a comunicação, se possível, né, evite o WhatsApp, né, algo que, né, a maioria mistura, pessoal, profissional, mensagem à noite, e tudo isso impacta no nosso bem-estar. Implementar ferramentas estratégicas para acompanhamento, mensuração da produtividade, dos indicadores de desempenho dos resultados. Gente, beleza? Ó, 2 minutinhos aqui atrasado para a gente abrir para compartilhar. Acho que eu citei várias coisas aí em alguns momentos falando o nome de alguns participantes. Então, a primeira, gostaria de ouvi-los, vocês podem levantar a mão. O que eu gostaria primeiro aí de ouvir é dentro da rotina de vocês, tem algo que é aplicável. Vocês podem dar um exemplo de um fato que já aconteceu, que pode ser evitado. Então, esse é um grande momento da gente bater um papo. Aproveite. Então, abra aí para o microfone de vocês para compartilhar a experiência, tá bom? Momento de compartilhamento de experiência. Pô, fiquei curioso aí com o case da Mariane, se ela puder compartilhar. E aí, Mari? Está entre nós? Estou sim. Alguém caiu de moto, mais lado, né? Tem os desafios, né? De vez em quando a gente tem algumas intercorrências, né? Não tem jeito. Mas desde que a gente implantou o indicador comercial, a gente teve uma melhora significativa, né? Foi principalmente na nossa filial Rio. E aí a gente teve um aumento, assim, de produtividade bem grande, e tem se mantido, né? Então, o mais legal disso é isso, que tem se mantido. Esse ano a gente até alterou aí a nossa meta, né? O Jefferson não está participando mais tão ativamente, mas a gente alterou a nossa meta, colocamos a nossa meta um pouco maior, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar com certa facilidade, porque eu vejo o empenho, né? E é exatamente isso que o Jefferson falou a respeito de acompanhar, da produtividade, das reuniões, né? De ver aonde está errando e o que pode melhorar, das experiências, e foi através disso tudo que a gente conseguiu uma melhora. Então, essa pessoa acabou se dedicando bastante e vendo aonde ela poderia melhorar, o que ela poderia fazer. Ela cuida hoje de 2 unidades e nas 2 ela bate a meta. Então, assim, ela Essa realmente daí é foi a estrela, aprendendo. E aí a gente vê o quanto é importante, né, dentro da reunião. As reuniões antes eram conduzidas pelo Jefferson e ele deixava o pessoal muito à vontade nesse sentido de se expressar. Era uma reunião, sempre foi uma reunião muito tranquila. A gente está tentando manter na mesma vibe, né? Justamente para
acontecer aquilo que o Jefferson falou a respeito das pessoas chegarem no final e não falarem nada, né? E aí depois fica tudo no corredor, né? E aí no indicador a gente não tinha isso, as pessoas falam, né? Claro que de uma certa forma a gente tem ata para responder e tudo mais, então, né, existe uma obrigação ali dentro, mas mesmo fora da obrigação, às vezes elas traziam informações que não estavam na ata, e justamente porque se sentiam à vontade ali para falar, né? E essas reuniões são remotas, são à distância, então a gente não está ali olho a olho, mas mesmo assim o pessoal se sentia à vontade para falar, né? Então, assim, tem sido uma experiência muito boa, né? Um case para a empresa e que a gente replica, e a gente está sempre motivando as outras unidades através do exemplo dela. É verdade, isso daí foi um caso bem legal, porque são 6, 7 filiais onde a Freelog tem representantes não, funcionários na área comercial fazendo cotações. E aí essa moça, ela arrebenta, gente, ela arrebenta. Aí numa das reuniões falei, ô Fulana, fala aí para nós o segredo, abre sua tela, mostra pra gente. O que você faz para ter tanto sucesso? Porque os outros ficavam até meio que puta, meu, não é possível, meu, né? A pessoa é demais. E ela deu risada, até encontrei ela presencialmente. Então, a pessoa, a gente está dando o reconhecimento, está treinando outras pessoas, está deixando o ambiente leve para falar. Então, são tudo isso que a gente falou agora são coisas aplicadas que deram certo, tá? Então, né, e agora o grande desafio é manter, sempre sempre é manter. A Mari, ela está à frente, né, da área comercial, né? Então ela tem uma grande responsabilidade aí, tanto na captação dos clientes, na manipulação das tabelas de preço, né, da empresa. Então, é uma responsabilidade gigantesca aí. Mas tá de parabéns, Mari. Você também tá top pra caramba. Sempre dá essa abertura para as pessoas, né? Mas legal, gente. Alguém mais? Já queria contribuir só para agradecer, realmente tempo investido aí super valioso, é um tema gigante que toda vez que a gente toca nele, a gente percebe o quanto ele precisa ser repetido, né? Porque a constância dessas ações que levam ao sucesso, né? Seja na área comercial, qualquer outra área, são as pequenas ações repetidas diariamente que a gente chega numa meta e às vezes a gente fica olhando muito a meta e esquece de fazer o que tem que fazer no dia, né? Se a gente está realmente fazendo as ligações necessárias, se a gente está fazendo as ações combinadas para que gerem um resultado maior. Então, esse case da Mari é show de bola. E aí, queria até já aproveitar e compartilhar e convidar, né? A gente tem aqui 2 clientes presentes. A gente começou faz 2 meses só. O podcast chama Inspira Play, tá no Spotify, em outros streamers. Então, eu e o Gé, provavelmente a gente vai fazer depois de hoje tem que ser pelo menos uns 2 ou 3 capítulos desse mesmo tema, um mais para os gestores, um mais para os liderados, outro mais para ferramentas, porque dá para aprofundar muito e a gente tem muita coisa legal que dá para a gente trocar, não ensinar e sim trocar, a gente sempre parte disso, e convidar vocês, né? Acho que ouvir o cliente, ouvir a operação, as experiências do que funciona e do que não funciona. Então, o Christian é sócio de uma agência de marketing no Sul. A Mari está responsável por uma operação comercial de uma transportadora que tem 15 filiais pelo Brasil, né? Ou mais, né? Até a última que eu sei eram 15, deve ter mais já. Então, assim, são coisas muito ricas, porque mesmo sendo um outro mercado, que uma prática lá funciona para o outro negócio. Então, já fica o convite para vocês, se vocês quiserem. A gente faz tudo online, então vai ser muito legal a gente ter vocês nessa troca, porque no podcast a gente tem mais tempo para poder realmente trocar e tudo em áudio, fica lá. Vocês também vão poder usar no negócio de vocês, né, para divulgar o negócio de vocês. A ideia é também gerar valor para as empresas de vocês. Então, show de bola. Obrigado, Jé. Maravilha, obrigado, Mari. Obrigado aos participantes. A gente deixou o último recado aí, né? Nunca deixem um assunto pulando no ar, né? Ah, eu achei isso, eu achei aquilo, pensei isso, pensei aquilo. Utilizem da comunicação, né? Os dois lados. Aí, ó, eu sou igual o Chaves para falar ditado, né? Mas tem a comunicação, o que que a gente quer falar e o que o outro entender. É isso, Fabiano? Fala aí do ditado aí. Se eu me embanando, né?
É uma coisa que eu falo e outra coisa que o outro entende, né? Então, Não, a e tem a responsabilidade, verdade ainda, né? as três verdades, né? A minha, a sua, que realmente é, né? Então, e a responsabilidade é sempre do emissor. É isso aí. Gente, muito obrigado, né, atendendo aí o nosso a nossa programação. Estamos finalizando às 17 horas. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a melhora do profissionalismo de vocês. E estamos à disposição aí para qualquer, né, sugestão também em troca de ideias, tá bom, gente? Forte abraço e excelente semana. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau.